quero falar aqui com vocês sobre uma expressão que não foi usada por agora. Isso é realidade, mas não é novidade. De que a pessoa, desde que ela ame Deus, desde que ela creia no Cristo histórico, desde que ela tenha uma concepção da existência de Jesus, essa pessoa é salva, mas porque ela não tem as boas obras, como ela não se arrependeu de seus pecados, como ela não nasceu de novo, ela não vai reinar. Há uma falsa interpretação disso. Claro, existem interpretações que dá pra gente entender, mas o que se mais divulga, ou as pessoas querem falar sem ter conhecimento, é isso, de que você pode ser salvo, mas você não vai reinar com Jesus. Eu queria só ler alguns textos, eu queria que pelo menos você escrevesse aí o tema da nossa aula aqui. A Bíblia separa salvação do reino. Comenta aí, pessoal. A Bíblia separa salvação do reino. Consegue? Eu só vou ler os textos. Vamos ver se o texto fala por si. Sim ou não? Não, é uma pergunta, tá, João? A Bíblia separa salvação do reino ou de reino? Aí você põe uma interrogação. Eu quero usar alguns textos. Não é possível. Não é possível que esses textos não se autoexplicam. Tá bom? O segundo pedido é: você poderia pegar sua Bíblia? Você está em casa? Galego, você pode abrir a Bíblia aí no seu celular mesmo, pessoal? A Bíblia separa salvação do reino. Ainda bem que a maioria das pessoas estão aqui, pelo menos até agora todos estão concordando comigo, mas se vocês forem na postagem que eu fiz mais cedo, tem um Instagram lá chamado Mistério do Reino e outros que já caíram nessa balela. E literalmente os textos são mal interpretados. Para, galera, o pessoal vai acreditar. Bora lá? Eu peguei a Bíblia. Você pode interagir comigo e falar que você já está com a Bíblia? Deixa eu ver se alguém tem coragem de interagir e dizer: estou com a Bíblia, no iPad, no celular. Bora lá, pessoal? Consegue enviar essa live para 10 pessoas? O Isaac já está com a Bíblia. Tem mais alguém? Eu não vou demorar. Eu queria que você tivesse com a Bíblia. Camila, está com a Bíblia aberta aí? Tá certo. Mateus 3. Se você não quiser ficar folheando a Bíblia, você anota e depois você verifica. Mateus 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista está pregando e a mensagem é: se arrependam, mudem a mente, se arrependam, voltam atrás do caminho de vocês, desses caminhos tortuosos, pois é chegado o reino. Arrependimento é para salvação, sim ou não? Sim. A mensagem que tem salvação e reino está no mesmo versículo. É o que eu estou toda hora pedindo para quem defende essa diferenciação. Eu perguntei assim: cadê o texto? E eles não me dão o texto. Então eu vou dar o texto. Aqui, ó, versículo 2. Arrependei-vos. Não há salvação sem mudança de mente, sem mudança total, sem uma ruptura total. Porque é chegado o reino dos céus.
Para quem se arrepende já chegou o reino. Comenta aí, gente. Para quem se arrepende já chegou o reino. Aí a crítica deles comigo é: você quer vender curso? Eu quero vender curso. O meu curso ainda está aberto 12 vezes de R$ 29,90. Para que os meus irmãos tenham esse tempo aqui comigo, que eu não tenho tempo de ficar fazendo live direto para tanta heresia que existe. Então eu te dou a teologia bíblica e a partir da teologia que você vai aprender comigo lá, porque eu tive mais tempo do que você para aprender e agora eu posso te ensinar. Isso aí, anota aí, gente. Para quem se arrepende já chegou o reino, versículo 2. De que reino que já chegou? Que reino que já chegou? O que é se arrepender? É abrir mão de seu próprio reino. Quando você se arrepende, você abre mão do seu reino para que Cristo reine em você. Olha só. Era o versículo 6. Eram por ele batizados, confessando seus pecados. Eles estavam abrindo mão do reino do pecado. Paulo disse: não reine o pecado sobre vós. Eles estão abrindo mão de um reino para se submeter a outro. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, salvação. Não presumais de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Filhos de Abraão, eles pensavam que eram salvos porque eram filhos de Abraão. A salvação não vem porque o homem é judeu. A salvação vem quando o homem se submete ao reino de Cristo. Também está posto o machado à raiz da árvore que não produzir bom fruto. Ia cair aquela árvore do judaísmo para a salvação. A salvação agora está em Cristo Jesus. Vamos agora para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus 4, 17. Anota aí, pessoal. Mateus 4, 17. Bora só para a Bíblia. Bora só abrir a Bíblia. Então Jesus começou a pregar. Jesus está pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O irmão comentou: pastor Eliseu, sempre polêmico. Sério isso, cara? É sério isso? O que é uma polêmica? É quando você fala algo que divide grupos. Mas como que a igreja está dividida com isso, gente? Como é que pode, pessoal? Como que eu estou com a Bíblia aberta e estou sendo chamado de polêmico aqui na live? A Bíblia nos manda calar. Eu vou ler para o irmão aqui, ó, Tito. Se uma pessoa fala uma bobagem dessa e ela tem um grande alcance, eu também tenho um grande alcance, vou ter que ficar calado? Capítulo 1 da carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10. Há muitos desordenados. Gente, o microfone desceu aqui. Há muitos desordenados, faladores, enganadores. Versículo 11. Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Primeiro tem que tapar a boca. Versículo 13. Repreende-os severamente. Ai, irmão, pelo amor de Deus, cara. Então, olha a pregação de Jesus. Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A presença de Jesus ali é o reino de Deus, fazendo com que os homens abram mão de seus próprios reinos, de seus próprios domínios e se submetam ao Rei Jesus de Nazaré. Bora para o capítulo 5. Bora para o capítulo 5. Versículo 2. Abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que não tem nada para dar a Deus, para devolver a Deus. Esdras, fica na live pelo menos 10 minutos dessa vez, Esdras. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você reconhece que você é pobre diante da riqueza do reino, o reino já é teu.
Você já está no reino. Deles é o reino dos céus. Os céus já reinam em você. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Nós já estamos sendo perseguidos. O mundo odeia a igreja. Existe um sistema contra a igreja. Claro que há diferenciações entre perseguições, há diferenças entre perseguições. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Esses que sofrem perseguição por causa da justiça são quem? São os crentes, são salvos. E deles já é o reino. São obras de justiça quando alcançamos a salvação. Ou você acha que no período de perseguição a pessoa pergunta para a igreja: você prega? Você canta? Você dizima? Você oferta? Você jejua? Não, só da pessoa ser salva em Cristo, ela já é perseguida em vários países. Versículo 3, se você é humilde de espírito, o reino já te pertence. Quem é que nos faz humildes de espírito? O Espírito Santo. Você é humilde de espírito, você já pertence ao reino. Você é perseguido por causa da justiça, você já pertence ao reino. Versículo 10. Quero falar sobre outro texto, Mateus 25. O título está em caixa alta aí, pessoal. Mateus 25, o julgamento, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Olha só, Mateus 25. Mateus 25 diz no 32, as nações serão reunidas diante dele. Versículo 33, as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. E o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus está chamando para o reino quem? Os filhos, os benditos do Pai. Quem é bendito do Pai? Os filhos. Quem são os abençoados pelo Pai? Os salvos. Quem está sendo chamado para o reino no 34? Os benditos, os filhos, os salvos. Vem para o reino. Tem obras? Tem, mas são benditos, são abençoados. Mas esse não é o ponto que eu quero falar aqui. O ponto principal está no versículo 46. Os bodes foram para o lago de fogo e as ovelhas vieram para o reino. As ovelhas vieram para o reino. Quem são as ovelhas? Deixa eu fazer uma... Responde para mim, quem são as ovelhas? Dave, o tema está fixado aí. Quem são as ovelhas? Se os bodes foram para o lago de fogo, quem são as ovelhas que foram para o reino? Se a voz estiver ruim, você sai e volta rapidinho. Quem são as ovelhas? Somos nós. Quem? Nós quem? Diga os salvos. Os salvos. Agora, é aqui que pega. Irão os da esquerda, os bodes, 25, 46. Anota, Mateus 25, 46. Estes, os da esquerda, irão para o tormento eterno. E os justos para a vida eterna. O que é vida eterna no 46? Salvação ou perdição? Tito 1, irmã Marta. Vida eterna é salvação ou perdição? Salvação. Essa vida eterna que eles entraram está aqui no versículo 34. Vinde, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Para quem ele preparou o reino desde a fundação do mundo? Para aqueles para os quais o Cordeiro foi morto na presciência de Deus desde a fundação do mundo. Quem são esses? A igreja, meu Deus. Tá aqui, ó, versículo 34. Vem para o reino. E o que é o reino, Jesus? Está no 46. A vida eterna. Ai, irmão. Pelo amor de Deus. O Thales canta, né? Deus fez as coisas simples e a gente complica tudo. Como que as pessoas dizem, você pode ser salvo, você só não vai reinar. Se você, o homossexual, o adúltero, ele pode ser salvo, ele só não vai reinar. Como assim? Se é salvo do pecado. Para reinar sobre seus pecados. Vamos agora falar outro texto. Marcos 10. Abre aí, Marcos 10. O irmão disse, não tem nada a ver, pastor. Se o irmão puder explicar o que não tem nada a ver, porque eu estou com a Bíblia aberta. Eu estou fazendo a própria exegese do texto. Tá bom? O irmão disse, não tem nada a ver, pastor. O que é que não tem nada a ver, meu Deus do céu? Marcos 10. Quem achou, diga amém. Marcos 10. Quem achou, diga amém. Gostei, Renan. Impossível o reino não transformar um coração arrependido. Perfeito. Marcos 10. A partir do 17, o jovem rico vem até Jesus. Aí ele pergunta assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Gente, o que é vida eterna? Gente, o que é vida eterna? Já tem gente querendo voltar para Jesus na live. O que não tem nada a ver, Anderson? Abre a Bíblia e argumenta contra mim, irmão. Gente, o que é vida eterna? Salvação e reino, gente. O reino do homem tem vida eterna? Salvação. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O cara está falando de salvação. O que é morte eterna, gente? Perdição. O que é vida eterna? Salvação. Mas Jesus diz no 21, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e me segue. Jesus está falando de obra e de salvação. Vende tudo que tem, renúncia, obra, me segue. Por que Jesus diz vende tudo que tem? Porque o dinheiro te controla. O dinheiro é seu Deus. Abra mão do dinheiro que reina sobre você e me siga. Eu serei o seu rei. Venha para o meu reino. Abra mão desse reino e venha para o meu reino. Aí ele se afastou de Jesus no versículo 22. Olha a resposta de Jesus no 23. Dificilmente vai entrar no reino de Deus quem tem riqueza. O cara pediu salvação e Jesus fala de reino. Jesus está fazendo o que aqui? O cara pede uma coisa e ele fala de outra? Não, é o mesmo assunto. O camarada disse, eu quero herdar a vida eterna. A vida eterna está no reino de Jesus. Se você tem a vida eterna, você tem salvação. Se você tem salvação, você já faz parte do reino de Jesus. Quão dificilmente entrará no reino os que têm riqueza. Jesus está conectando salvação com reino. Está no mesmo texto. 24. Dificilmente quem confia em riqueza vai entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Entrar no reino é ser salvo. Olha como que os discípulos entenderam. Dave, olha como isso é óbvio. Dave, versículo 26. Olha a pergunta dos discípulos. Quando Jesus falou de reino, olha a pergunta retórica dos discípulos. 26. Quem
poderá se salvar? Ao mesmo tempo eles estão dizendo: quem poderá entrar no reino? Está no texto. O camarada clamou por salvação. Quando Jesus fala sobre o reino, os discípulos questionam salvação. Quem poderá se salvar? Jesus diz: isso é impossível para o homem. É impossível para o homem se salvar, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Salvação e reino no mesmo texto. João 3. Eu disse que a live não seria longa. João 3. Bora lá, João 3. Bora ver essa diferenciação. Você vai ser salvo, mas não vai reinar. Nicodemos foi de noite ter com Jesus. Nicodemos, hein? Era mestre. Mestre, era fariseu, conhecia a palavra de Deus. Foi ter com Jesus e disse: Senhor, sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha, ele reconhecia que Jesus veio do Pai. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele sabia que Jesus e o Pai viviam em íntima comunhão. Não adianta, irmão, o ímpio, o pecador que vive na prática do pecado, o adúltero, o homossexual, o ladrão, o bandido, o assassino não arrependido, só crer que Jesus é bom, que Jesus é santo, que Jesus é perfeito. Estevão Gabriel, não tem base bíblica para o que você, nem histórica para o que você está dizendo, tá bom? Então não basta o camarada ter bons pensamentos sobre Jesus. Ele tinha esses pensamentos sobre Jesus. Olha o que Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Peraí, gente, o que é nascer de novo? Jesus fala de salvação e reino. Nascer de novo, regeneração, a ação do Espírito dentro de você. Aí tem gente perguntando: e o ladrão? O que tem um ladrão? Lembra de mim quando vieres no teu reino, hoje estará comigo no paraíso. A minha salvação para você não é futura, quando eu vir no reino. A minha salvação para você é presente. Hoje estará comigo no paraíso. Aí Jesus diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino. Aí Nicodemos disse: como pode o homem nascer sendo velho? É um mistério da salvação, é um milagre da salvação. Tem que voltar para o ventre da mãe. Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Quem é nascido da carne é carne. Quem nasceu como ser humano é ser humano. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Vive numa nova dimensão espiritual. 8. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É um novo nascimento. Você nasceu de seus pais, agora você nasce, você tem uma nova vida pelo Espírito de Deus. Isso é salvação. E no mesmo versículo que ele fala sobre salvação, ele fala de reino. Porque se está salvo, você faz parte do reino. Tem mais? Tem. Bora para Romanos 8? Olha que bonitinho Romanos 8. Falta só mais dois textos. Tá bom? Abriu em Romanos 8? Abre Romanos 8, gente. Você ganha muito mais se você abrir a Bíblia. Meu Deus do céu, como é que tem gente teimosa?
Romanos 8. Vai me respondendo, gente, por favor. Romanos 8, irmã Marta, saudade de vocês. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Salvação ou não? Estou perguntando. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é salvação? Sim ou não? Salvação. Romanos 8:5. Os que são guiados pela carne, pela natureza humana, se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são guiados pelo Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Isso aqui é salvação ou não? Quem é que nos faz nos inclinar para as coisas do Espírito? O próprio Espírito. Quem são esses guiados pelo Espírito? Eu estou perguntando, quem são os guiados pelo Espírito? Os ímpios ou os salvos? Quem são guiados pelo Espírito? Responde aí. Os ímpios ou os salvos? Os ímpios são guiados pela carne. Quem são guiados pelo Espírito? Quem se inclina para as coisas do Espírito? Versículo 5. Os salvos. Versículo 7. Romanos 8. A inclinação da carne, a inclinação da nossa natureza caída é inimizade contra Deus. Os ímpios são inimigos de Deus. Quem vive na obra da carne, quem vive no adultério, na homossexualidade, na maledicência, na prostituição é carnal. Quem vive na obra da carne é inimigo de Deus. Como que vai ser salvo e não vai reinar? Não vai nem ser salvo. Quem dirá reinar é inimigo de Deus. Versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem é que não pode agradar a Deus? Não há possibilidade de quem vive na carne agradar a Deus. Quem é que vive na carne? Os santos, os salvos ou os ímpios? Quem é que vive na carne que não pode agradar a Deus, gente? Os salvos ou os ímpios? Responde, pessoal. Os ímpios. Se Cristo está em vós, versículo 10, o corpo está morto, está frágil por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O espírito de quem está vivo por causa da justiça de Cristo? O corpo morre, o corpo foi para a sepultura, mas o espírito está vivo em Cristo. O espírito de quem tem a vida de Cristo? Pois é, Lucas, boa pergunta. O espírito de quem, versículo 10, tem a vida de Cristo? O espírito de quem? Romanos 8:10 tem a vida de Cristo. Eu estou construindo o pensamento. Salvação, né? Estamos falando de salvação. Você está vendo a diferença entre ímpio, perdição e salvação? É o espírito do crente vivo por causa da justiça de Cristo. Glória a Deus. Se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele também vos vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que habita em vós. Em quem o espírito habita? Nos salvos ou nos ímpios? Nos salvos. Então Paulo está falando de salvar. Paulo está falando de salvação. Permanece aí. Amós Jubim. Acho que seu nome é Amós Jubim. Permanece aí, por favor. Paulo em Romanos 8 está falando de salvação? Sim ou não? Sim ou não? Paulo, Romanos 8, até agora está falando de salvação. Bora lá? Versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós, os salvos. Versículo 15. Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Já não somos escravos do pecado. Essa escravidão aqui é do pecado. A lei que Paulo trata em Romanos 8 não é só a lei de Moisés. É a lei dentro da nossa natureza. Aquele pecado, aquela inclinação carnal que você se sente obrigado a fazer, senão você não se realiza. Eu não consigo sair disso. É uma lei, é uma regra, é um peso, não é? Está aqui, versículo 12. Irmãos, os salvos, não são devedores da carne.
Você não deve nada à sua natureza humana e caída. Então, até agora, Paulo está falando da salvação. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Paulo está falando de salvação. Agora ele vai falar do reino. Oh, meu Deus, abre a Bíblia, gente. Ele vem falando de salvação, Rogério de Paula. Agora, Júlio César, que eu sou fã, olha o reino agora. No mesmo texto da salvação, o mesmo Espírito testifica com o nosso, igreja, com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós, igreja, somos filhos, igreja, salvos, somos herdeiros também, ao reino, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Herdeiros de Cristo. Aqui ele já está indo para o reino. Eu achei outra versão aqui, peraí. É isso mesmo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Com ele reinaremos. Viveremos no estado de glória, reinando com Cristo. No mesmo texto que ele fala de salvação, ele disse que o resultado é o reino. Segundo Timóteo. Segundo Timóteo. Segundo Timóteo. Abre aí, gente. Estão apresentando aí que a pessoa pode ser salva e não fazer parte do reino de Cristo. Eu não estou falando aqui que todo mundo vai ter o mesmo galardão. Mas reinar, todos os salvos vão reinar. Porque em todos esses textos, salvação e reino estão nos mesmos textos. O reino é a vivência em Cristo. É a autoridade de Cristo sobre nós. É o pecado não mais reinar sobre nós. O já é e o ainda não. O ainda não é o reino futuro. O já é o reino de Cristo em nós agora. Segundo Timóteo 2. Segundo Timóteo 2. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, segundo Timóteo 2,11, com ele também viveremos. Se sofrermos, está falando da igreja, não tem diferenciação aqui, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. No mesmo texto da salvação está o reino. Porque todo crente sofre. Todo crente sofre. Pois ele luta contra o mundo, ele luta contra o pecado, ele luta contra o diabo, luta contra si mesmo. É sofrimento. E o último que eu vou usar, o pastor Lucas já até se antecipou. O último texto que eu vou usar, Apocalipse 22. Apocalipse 22. 3. Estou esperando você abrir. Qual certeza de que tudo isso é verdade? A Bíblia é aberta. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho certeza que isso é verdade.
Apocalipse 22. Quem achou? Apocalipse 22. Quem achou? Versículo 3. Os seus servos o servirão. Os seus servos o servirão. Versículo 5. Ali não haverá noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Está falando de quem? Dos servos. Desde o versículo 3 está falando dos servos. Seus servos o servirão. Verão o rosto do Cordeiro. Na sua testa estará o seu nome. Está falando dos servos. Ali não haverá mais noite. Está falando de lugar. E não necessitarão os servos. Não necessitarão de lâmpada. Os servos não necessitarão de luz do sol. Porque o Senhor Deus os alumia. O Senhor Deus alumia quem, gente? Os servos. E eles reinarão para todo sempre. Quem são os servos? Os salvos? E os salvos, que são os servos, farão o que no versículo 5? Se é servo, é salvo. Se é salvo, vai reinar com o Senhor.